Nos últimos anos, a China tem se destacado pela crescente aquisição de terras ao redor do mundo, gerando tanto curiosidade quanto preocupações. Mas o que está por trás desse movimento? Por que a China investe em terras fora de suas fronteiras? E qual o impacto disso no cenário global? A compra de terras pela China faz parte de uma estratégia geopolítica mais ampla. Além de ser a segunda maior economia mundial, a China busca expandir sua influência política e econômica. A aquisição de propriedades no exterior tem um forte vínculo com a segurança alimentar. Com mais de 1 bilhão de habitantes, o país precisa garantir um fornecimento contínuo de alimentos. Comprar terras agrícolas em países como Estados Unidos, Brasil e na África é uma maneira de assegurar recursos para sua população crescente. Além da agricultura, a China também investe em terras ricas, em recursos naturais e minerais essenciais para sua indústria, como na África. Esses recursos são fundamentais para a fabricação de produtos tecnológicos e industriais, áreas em que a China é líder mundial. A aquisição de terras permite ao país garantir o acesso a esses materiais e fortalecer sua posição global. Contudo, esse movimento gerou controvérsias. Muitos países temem que a China, com suas grandes aquisições, possa causar dependência econômica ou perder o controle sobre seus próprios recursos. Em algumas regiões, a China é vista com desconfiança, enquanto em outras, os investimentos são vistos como um incentivo ao desenvolvimento local. Com essa visão geral, vamos explorar mais a fundo como a China está implementando sua estratégia de aquisição de terras ao redor do mundo. A estratégia agrícola, garantindo o futuro alimentar da China. A segurança alimentar tem sido uma preocupação crescente para a China. Com mais de 1 bilhão de habitantes, o país enfrenta desafios significativos para garantir uma oferta constante de alimentos à sua população. Em resposta a isso, a China tem se envolvido ativamente na compra de terras agrícolas em diversas regiões do mundo, especialmente em países com grandes produções agrícolas, como o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina. Essas aquisições oferecem à China uma forma de garantir o fornecimento de alimentos essenciais, como soja, milho, trigo e carne, sem depender unicamente de mercados internacionais volúveis. Além disso, a China busca aumentar sua autonomia alimentícia, o que é crucial em tempos de crises globais, como guerras comerciais ou desastres naturais, que afetam a produção agrícola. Ao possuir terras fora de suas fronteiras, a China também consegue controlar a produção e os preços de alguns desses produtos essenciais, além de assegurar o acesso a terras férteis e recursos hídricos. Além disso, a aquisição de terras agrícolas permite à China estabelecer parcerias estratégicas com os países produtores, fortalecendo suas relações comerciais e aumentando sua influência sobre essas nações. Em troca, os países que vendem suas terras para a China podem se beneficiar de investimentos em infraestrutura, como estradas e armazéns, e de novas oportunidades de emprego no setor agrícola. No entanto, o que parece ser uma solução vantajosa para ambos os lados também gerou preocupações, já que muitos temem que a China possa, em última instância, controlar grande parte da produção agrícola mundial. O império dos recursos naturais. A busca pela autossuficiência chinesa. A China não está apenas comprando terras agrícolas, mas também se expandindo em busca de recursos naturais e minerais vitais para sua indústria. Este movimento tem sido particularmente intenso na África, onde o país tem investido pesadamente em terras ricas em minerais, como cobre, ferro, ouro e lítio. Esses recursos são essenciais para a fabricação de produtos eletrônicos, carros elétricos e outros itens de alta tecnologia, áreas nas quais a China se tornou um líder global. Ao adquirir terras ricas em recursos naturais, a China não só garante o acesso direto a esses materiais valiosos, mas também cria uma rede de relações econômicas e políticas com países que possuem esses recursos. Com isso, ela minimiza sua dependência de fornecedores externos e protege suas cadeias de abastecimento, que são cruciais para a sustentabilidade
de sua indústria em expansão. A África, em particular, tem sido um ponto de foco, com a China estabelecendo acordos de mineração, infraestrutura e desenvolvimento. Esses investimentos são apresentados como um benefício mútuo, com a China oferecendo financiamento e tecnologia em troca do acesso a recursos naturais. Embora o modelo tenha ajudado a acelerar o desenvolvimento de países africanos, ele também gerou críticas. Muitos acusam a China de estar se aproveitando de nações mais vulneráveis, explorando seus recursos sem oferecer benefícios duradouros, como capacitação e melhores condições de vida para as populações locais. Esse movimento da China para garantir os recursos naturais necessários para sua indústria é mais uma etapa em sua estratégia para consolidar o poder global, ao mesmo tempo que constrói uma rede de dependência econômica com várias nações-chave ao redor do mundo. A influência geopolítica, a China e o poder, além das fronteiras. A aquisição de terras pela China não se limita apenas a interesses econômicos. Ela também é uma estratégia geopolítica para expandir sua influência em várias regiões do mundo. Ao comprar terras e investir em infraestrutura em países-chave, especialmente na África, América Latina e partes da Ásia, a China está, na prática, aumentando seu poder de barganha e influência política sobre essas nações. Esses investimentos estratégicos ajudam a fortalecer a posição da China em fóruns internacionais, como a Organização das Nações Unidas e o Banco Mundial, onde muitas dessas nações podem se tornar aliados ou votos favoráveis nas disputas globais. A China tem utilizado essas aquisições para criar uma rede de parceiros que, muitas vezes, dependem de suas injeções financeiras e de infraestrutura. Por exemplo, ao investir pesadamente em países africanos, a China tem acesso não apenas aos recursos naturais desses locais, mas também a uma maior cooperação política em questões globais. Além disso, essa estratégia permite à China exercer pressão política sobre governos que dependem de seus investimentos. O aumento da presença chinesa em determinadas regiões pode ser usado como uma forma de afirmar sua presença e, em alguns casos, como um instrumento para desafiar a hegemonia ocidental, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Através desses investimentos, a China consegue também construir laços comerciais sólidos, oferecendo acordos de longo prazo que fazem com que os países receptores se tornem dependentes de sua economia. A expansão geopolítica da China é um reflexo de sua ambição de se tornar a potência dominante do século XXI, e as aquisições de terras estão no centro dessa estratégia. Preocupações e controvérsias. O impacto da expansão da China no mundo. A expansão da China, por meio da compra de terras ao redor do mundo, tem gerado uma série de preocupações e controvérsias, tanto nos países receptores quanto na comunidade internacional. Enquanto alguns veem esses investimentos como uma oportunidade para o desenvolvimento econômico, muitos temem que a China esteja criando um novo tipo de imperialismo econômico. A crescente presença chinesa em várias regiões do planeta levanta questões sobre a soberania nacional, o controle de recursos naturais e as implicações para a segurança alimentar global. Uma das maiores preocupações é a perda de controle sobre recursos essenciais. Muitos países, especialmente na África e na América Latina, têm visto grandes áreas de suas terras sendo compradas por empresas chinesas ou pelo governo da China. Isso gera o medo de que essas nações se tornem dependentes economicamente da China, o que pode resultar em um desequilíbrio de poder. Além disso, quando grandes quantidades de terras agrícolas são adquiridas, as populações locais, que dependem dessas terras para sua subsistência, podem ser deslocadas, gerando tensões sociais. Outro ponto crítico é a falta de transparência nos acordos de aquisição de terras. Em alguns casos, os contratos são feitos de forma obscura, sem consulta pública ou envolvimento das comunidades afetadas, o que gera desconfiança. Além disso,
a preocupação de que a China esteja se aproveitando das economias em desenvolvimento, oferecendo empréstimos e acordos que podem levar a uma dívida insustentável. Apesar de todos esses desafios, há também quem defenda os investimentos chineses, apontando que eles trazem infraestrutura, desenvolvimento e novas oportunidades de emprego para países que, de outra forma, enfrentariam dificuldades financeiras. No entanto, o equilíbrio entre os benefícios e os riscos dessa expansão global continua sendo um debate acirrado. O futuro da expansão chinesa. O que esperar? À medida que a China continua a expandir sua presença global por meio da aquisição de terras, surgem várias perguntas sobre o futuro desse movimento e seus impactos a longo prazo. O país parece determinado a continuar sua estratégia de garantir recursos, fortalecer sua influência política e garantir segurança alimentar para sua população crescente. No entanto, as consequências dessa expansão podem ser tanto positivas quanto negativas, dependendo de como as partes envolvidas gerenciam essas relações no futuro. Uma das questões centrais é o potencial de conflitos e tensões geopolíticas. À medida que a China compra mais terras em países estratégicos, ela pode se encontrar em desacordo com outras potências globais, como os Estados Unidos, a União Europeia e até mesmo nações vizinhas. Esse processo de acumulação de terras pode ser visto como uma tentativa de controlar recursos e territórios essenciais, o que pode gerar reações adversas, como sanções econômicas, disputas diplomáticas ou até mesmo confrontos diretos. As potências ocidentais, em particular, podem interpretar essas aquisições como uma ameaça ao equilíbrio global de poder. Além disso, a longo prazo, os investimentos da China podem levar a um realinhamento das alianças internacionais. Países que se beneficiam dos investimentos chineses podem começar a adotar uma postura mais favorável a Pequim em questões globais, enquanto aqueles que se opõem à expansão chinesa podem procurar alternativas para diversificar suas parcerias comerciais e políticas. Isso poderia resultar em uma reconfiguração do cenário geopolítico mundial, com novas zonas de influência e novas disputas por recursos. Por fim, as preocupações sobre a sustentabilidade ambiental também são relevantes. O uso intensivo de terras para a produção agrícola e extração de recursos naturais pode levar a impactos ambientais significativos, como o desmatamento, a degradação do solo e a escassez de água. A China terá que equilibrar seus interesses econômicos com a necessidade de preservar o meio ambiente, o que pode ser um desafio considerável à medida que suas aquisições se expandem. Em resumo, o futuro da expansão chinesa dependerá de como o país gerenciará esses riscos e desafios, além das respostas globais às suas ações. Se a China conseguir navegar por essas águas turbulentas com sabedoria, poderá consolidar sua posição como a principal potência global no futuro. O impacto global da expansão chinesa. A expansão da China através da compra de terras ao redor do mundo é, sem dúvida, uma das movimentações geopolíticas mais significativas deste século. O país busca garantir recursos essenciais, expandir sua influência política e fortalecer sua segurança alimentar. No entanto, essa estratégia não está isenta de controvérsias. Embora ela traga benefícios econômicos e infraestrutura para países em desenvolvimento, também levanta questões sobre soberania, dependência econômica e os impactos ambientais. À medida que a China continua a sua jornada de expansão, o cenário global certamente passará por mudanças. A interação entre os interesses chineses e os desafios globais será um fator determinante para o futuro dessa estratégia. Será que as nações afetadas conseguirão equilibrar os benefícios e os riscos dessa parceria com Pequim? E como as potências ocidentais responderão a essa crescente presença chinesa? E você, o que pensa sobre tudo isso? Acha que os investimentos chineses são uma oportunidade ou uma ameaça para os países que estão recebendo esses recursos?
Você vê esse movimento como uma ameaça ao equilíbrio global ou como uma maneira de fortalecer economias locais? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você está gostando deste conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, que vão trazer mais análises sobre temas geopolíticos e tendências globais.